Hoje nós vamos falar sobre as filhinhas do papai. O que é essa dinâmica que acontece nos relacionamentos de casais e que às vezes atrapalham e muito os relacionamentos lá na tua vida cotidiana, diária, seja num relacionamento de namoro, num relacionamento aí que tá querendo partir para algo mais sério, ou às vezes até você já está casada, mas você encontra aí dificuldades. Então essa filhinha do papai tem dinâmicas, assim como o filhinho da mamãe que a gente colocou aqui antes. Então a filhinha do papai também tem dinâmicas que atuam na relação aí entre pai e filha, como entre mãe e filho, que estão numa relação aparentemente parece tranquila, mas ela não é. Parece bonito, sabe aquilo que às vezes as pessoas dizem assim, ó, porque a menina é muito mais mais próxima do pai, é grudada com o pai, e o menino grudado com a mãe. Sim, num período aí de tempo, porém as meninas vão para o pai, mas elas precisam voltar para a mãe, para aprender com a mamãe a serem mulheres. E os meninos vão para a mãe, mas precisam voltar para o pai, para que eles aprendam a serem meninos, homens, né? Zé, os pais ausentes, isso e aquilo. Precisa ter um referencial aí para que essas relações sejam saudáveis, né? Porque a criança precisa desse equilíbrio entre masculino e feminino para que ambos estejam completos para irem para a vida inteiros, para encontrar o seu outro inteiro. Aí as pessoas, eu vou encontrar a minha cara metade, o que tá me faltando? Se você encontrar a cara metade é porque você tá incompleto, tá encontrando outro incompleto também. E aí, isso pode dar muitos problemas. Então, na dinâmica e a filhinha do papai, né, muitas vezes, diante de um relacionamento, às vezes disfuncional dos pais por amor à mãe, para que o pai não vá embora, a filhinha do papai, né, se conecta com a dor de ambos. E aí tentam ser para o pai, né? Essas meninas tentam ser para o pai aquilo que a mãe não foi. Parece ser algo assim, nossa, então agora ela vai suprir. Não vai. Mas aí as meninas, né, nesse amor sacrificial, às vezes acha que ela precisa ser para o pai aquilo que a mãe não foi. E ela procura, às vezes, e é bem inconsciente, suprir então essa relação. Para quê? Porque daí ela já vê as brigas no relacionamento, ela vê as dificuldades, e para que ela não veja esses pais separados ou que esse pai vai embora, ela, num amor bem inconsciente e sacrificial, faz esse movimento de suprir no pai as necessidades que a mãe não fez, né? E aí esse tipo de comportamento tem efeitos nefastos sobre o futuro relacional das mulheres. Fica totalmente assim duro, pesado. A mulher às vezes até fica muito mais masculina, com dificuldades de olhar para o feminino, com dificuldades de lidar bem com outras mulheres, fica com dificuldade, às vezes até tem problemas assim nos seus órgãos sexuais femininos, né, útero, ovário, enfim, outras questões. Não quer dizer que quem tem é exatamente esse problema, tá, gente? Aqui nunca é uma regra, mas às vezes pode causar essas disfunções porque tem um desequilíbrio na relação do feminino, tem dificuldade de aceitar o feminino, então vai
acarretando aí uma série de outros problemas que ficam bastante invisíveis, mas eles vão acontecendo por causa destas dinâmicas inconscientes. A gente diz assim, ó, que aquilo que às vezes o nosso corpo tá mostrando é um caminho de solução para algo, então começa a somatizar também no nosso corpo questões que são inconscientes, então a gente precisa olhar para essas questões, ok? Então, ó, algumas mulheres são tratadas de forma bem aberta e como uma namoradinha, entre aspas, do seu papai. É feio assim dizer isso, sabe? Soa pesado, mas é mais ou menos isso. As meninas ficam tipo meio namoradinha do papai e aí vive aquela relação ali, e aí a gente pode chamar isso até de um incesto psíquico, né? Que afasta a menina da mãe. Outras vezes a menina, pela ausência do pai, fica com um desejo reprimido de um amor paternal. E quando isso não é alcançado pela carência da menina, né, por essa ausência, então ela fica com um desejo reprimido e aí ela transfere muitas vezes para o homem, para o companheiro lá no seu casamento, transfere esse desejo e tem a ânsia de que esse homem, esse companheiro, esse namorado, esse marido satisfaça nela essa carência ou ausência de pai muitas vezes, né? Então, quando a gente fala assim, ó, a esposa não é a mãe do marido, ou o marido não é o pai da esposa, precisa cuidar, porque são detalhes pequenos que vai fazendo com que esse casal, às vezes, exija do seu companheiro aquilo que eles não pode dar. Nesse caso da filhinha do papai, às vezes ela teve uma carência de pai, de um amor paternal, que aí ela transfere para esse homem. Ela fica na expectativa que esse homem possa suprir essa necessidade, né? Mas essa necessidade não pode ser suprida pelo companheiro, não pode, né? Nem o menino, né, o homem querer que a esposa supra a necessidade de mãe, porque a esposa é só a esposa, o marido é só o marido e não a mãe ou o pai. E em algumas relações isso dá muito errado, porque algum deles vai sair da relação de casal aqui para ter relações fora, às vezes, do casamento, porque aqui dentro, às vezes, eles até vivem bem, entre aspas, mas parece, aparentemente, que às vezes tá bom, assim, mas não tá, na verdade, porque um talvez está muito na exigência de que o outro seja o seu companheiro, seja o seu papai, por exemplo. Então, essa relação não se sustenta, porque ninguém tem relações íntimas com o seu papai ou a sua mamãe, então acaba buscando isso fora do casamento, fora da relação de casal. E aí volta para cá e vive aquela relação bem parental, que é de papai ou de mamãe ali nessa ausência. Então faz essa contratransferência ali, o que é muito ruim para o casamento como um todo. E quando tem filhos, os filhos começam a assistir essa relação aí. E daqui a pouco os filhos crescem também disfuncionais nesse mesmo caminho. Compreende? Deixa eu ver aqui. Eu fiz uma anotação aqui. Ó, qual o caminho, então, para a solução para isso? É com a mãe que a menina aprende a ser mulher. Então, portanto, na esfera do pai, portanto, a menina que possui esse relacionamento, se ela tiver um relacionamento saudável, ela vai pro pai. Ela aprende com o pai ali algumas questões de relacionamento a dois, claro que não
né, como adultos, mas ela olha para o pai, ela vê como o pai trata a mãe, ela vê como a mãe trata o pai, então ela começa a se espelhar nisso, então ela entende como é uma relação de casal sadia. E aí essa menina volta para a mamãe, para ela aprender com a mãe como é ser uma mulher, como é ser feminina, como é, por exemplo, cuidar da casa, cuidar dos detalhes, ter amorosidade, carregar os filhos, amar, educar, sabe? Então ela vai aprender com a mamãe os detalhes dessa vida feminina, que é a nossa força. E quando é o homem, por exemplo, o menino precisa sair da esfera da mãe e voltar para o pai, para aprender com esse pai ser homem, desbravar o mundo, ir para o futuro, né? Olhar para a vida, sabe? Então isso é o que dá força, mas isso se aprende aonde? Com o masculino, o menino, e a menina aprende com o feminino, com a mãe, com a mulher, tá? Então, precisa ter esse referencial. Quando falta esse referencial, o adulto vai para a vida faltando algo. Elisete, o meu pai não foi presente, né? No caso do menino, por exemplo. Mas pode ter um referencial masculino, um tio, um avô, um padrinho, sei lá, um irmão mais velho, alguém que tenha esse referencial masculino para esse menino. É muito importante. As mães que às vezes estão sozinhas e têm meninos pequenos, elas precisam expor esse menino a um homem, né? Mesmo que seja, sei lá, até às vezes um professor, mas alguém assim que ajude, né? Nessa base masculina, porque a mãe não tem o masculino, ela precisa dar para esse menino esse fortalecimento masculino. E para a menina, ela precisa ter esse fortalecimento feminino. Entender que o feminino também é bom, que o feminino também é forte, que a delicadeza do feminino traz força. Entende? Então, a mulher, então, aprende a ser mulher, a menina aprende a ser mulher com a mãe, né? Com um relacionamento saudável, entrar nessa esfera da mãe, validar essa mãe, compreender. Isso só é possível quando a mãe respeita o pai e apresenta, né, respeitosamente para a filha esse pai como marido dela. Por que isso, gente? Porque às vezes, quando a menina tá nesse vínculo de filhinha do papai, ela quer sentar lá e ser a mulher do pai para ele não ir embora, para fazer coisas melhores do que a mãe fez. Então, às vezes, se a menina cresce nessa esfera, ela cresce com um ímpeto orgulhoso, né? Um ímpeto de que ela é melhor que a mãe. Então, ela meio que vai competir com a mãe, sabe? Ela fica muito mais orgulhosa, ela faz mais coisas, ela quer fazer as coisas pro pai, ela quer mostrar pro pai, ela defende o pai, ela faz todas as coisas ao custo de mostrar que ela é a melhor mulher para esse homem do que a mãe, sabe? E aí quando ela vai para a relação de casal lá, então ainda ela continua olhando para esse pai. E aí ela continua, eu tive um caso de uma pessoa, teve vários casos assim, mas um chamou atenção, né? Ela veio dizer, Elisete, os meus relacionamentos não dão certo, os meus relacionamentos não são duradouros, eu não consigo ficar muito tempo com uma pessoa, o máximo que eu fico, sei lá, 8 meses, 6 meses, nunca consigo ficar mais, eu não atraio nenhum cara decente que esteja disponível para mim, que fique bem comigo, é muito difícil. E aí os relacionamentos não duram mesmo. E eles vão embora e eu fico de saco cheio. E aí a gente foi olhar, ela estava num amor muito sacrificial junto com o papai. Embora o pai dela já fosse falecido, mas ela ainda tinha um amor tão grandioso por esse pai dentro do coração dela, no movimento dela, que todos os pretendentes que chegavam para ela, ou eles não davam a mínima para ela, ou eles também estavam muito ocupados com a mamãe deles. E aí, vai lá, vem cá,
eles não eram tão elegantes, tão cortês, tão impressionantes quanto o pai dela era. E aí, quando a gente viu isso, né, no campo de constelação familiar, fiz essa constelação com ela, e aí eu disse para ela, nenhum homem vai ser páreo para o seu papai. Ela disse, claro, porque o meu pai era X, Y, Z, porque o meu pai era elegante, porque o meu pai era isso, porque o meu pai fazia isso, porque o meu pai me tratava assim. Então ela idealizou que os homens que vinham para a vida dela precisavam ter as características do pai dela. Isso porque ela ainda estava nesse amor sacrificial com o papai, no coração dela, nessa expectativa. E aí isso afastava os homens, ou traziam homens que realmente não tratavam ela com nenhum carinho. Então a gente fez as liberações, fiz ela compreender dessas questões, tudo, e ela dizia assim, nossa, Elisete, como fez sentido. E eu quero te contar, às vezes eu falava mesmo para os homens que não eram tão cortês e elegante comigo, eu dizia assim para eles, eu queria que o meu pai fosse vivo para te ensinar o que é ser homem de verdade, sabe? Então isso era muito difícil para ela, porque ela não recebia os homens segundo as expectativas dela. E também era difícil para os homens, porque nada que eles fizessem iria agradar suficientemente ela, porque não existe homem páreo para aquele pai que foi tão precioso para a vida dessa menina. Ele entregou algo que nenhum outro homem poderia ter entregue, que é a vida. Então não dá mesmo para concorrer nem com o pai, nem com a mãe, porque eles entregaram a vida. Mas quando a gente compreende quais são as dinâmicas ocultas que nós estamos presos, a gente pode fazer um movimento de solução, um olhar de compreensão, se despedir respeitosamente disso que nos aprisionou e nos liberar para termos novos relacionamentos agora saudáveis. Resumo da ópera, essa moça, tempos depois, ela disse, Elisete, eu tô sem acreditar, eu tenho que agradecer, porque hoje eu tenho um companheiro, nós estamos casados, eu acho que há 1 ano e meio, 2 anos, algo assim, e nós estamos bem, estamos felizes, e eu nunca imaginei que eu pudesse ser tão feliz quanto eu estou agora. Então ela conseguiu se liberar dessas questões, desse amor sacrificial pelo papai, desse amor idealizado, dessa competição com a mamãe, e voltou-se para o lugar dela tão feminina, tão forte nesse feminino. E aí então ela conseguiu abrir espaço na vida dela para um amor de verdade, para um homem que fosse homem masculino de verdade, para que pudesse entrar na vida dela e ela pudesse ter esse relacionamento agora liberada das exigências que ela tinha de um relacionamento tão perfeito quanto era o dela junto com o papai dela, sabe? Então essas dinâmicas da filhinha do papai também é muito importante observar numas sessões, né, de atendimento